Se você quer aprender a modelar para poder ajudar você na sua costura, seja para você poder fazer suas próprias roupas, ou então porque você quer oferecer esse serviço para outras pessoas, porque modelar contribui, querendo ou não, para o seu serviço de costura e contribui, agrega cada vez mais para o seu trabalho. Então, se você é uma das metas que você quer para esse ano, fica comigo nesse vídeo. Esse é o primeiro vídeo dessa sequência de vídeos que eu vou trazer aqui no canal sobre modelagem de forma simples para você, então, começar o seu estudo ou aprender de vez por todas como modelar. Então, vem comigo! Olá, eu sou a Maislane Rocha e sejam bem-vindos ao meu canal sobre moda. E esse é o primeiro vídeo dessa série de vídeos sobre modelagem. É um assunto que eu quero muito trazer mais aqui no canal, porque tudo aquilo que você aprende a mais contribui para o seu trabalho. E ainda mais modelagem, porque se você sabe costurar e não sabe modelar, é uma forma, é um serviço. Agora, se você sabe modelar e sabe costurar as duas coisas junto, é um serviço totalmente diferente, porque você vai estar agregando conhecimento, então você vai ser um profissional mais completo. Então nessa série eu quero desmistificar a modelagem para você, quero trazer alguns assuntos, quero trazer de forma mais prática, porque eu aprendi de forma prática e de forma mais simples, sem muitas regras. Algumas regrinhas você precisa ficar revisando e tal, mas outras já vão ser gerais, assim, você já pode considerar elas e até vai conseguir decorar. Então, primeiro de tudo, o que é modelagem? A modelagem, ela funciona assim. É como se você estivesse fazendo... É como não, você vai estar fazendo de forma plana, porque o foco dessa série é modelagem plana, uma forma, né, um molde que vai vestir tais medidas, seja a medida do seu corpo, a medida do cliente, enfim. Então você vai estar fazendo um molde que vai vestir determinado corpo. Você vai usar as medidas para fazer esse molde. Então imagina o seguinte, que a modelagem nada mais é que é como a gente já entende. Por exemplo, lá na escola, lembra daquele formato plano, tipo um molde, entre aspas, que tinha na escola, que você montava um cubo. Então é basicamente isso, você vai estar fazendo algo plano para um corpo tridimensional, para um corpo que tem vários lados. Não é algo chapado, né? Porque se fosse chapado, se fosse uma dimensão só, seria, por exemplo, você pegar um desenho. Desenha um manequim e faz uma roupa e coloca em cima desse manequim. Esse seria uma superfície que não tem lados e que não é tridimensional, que não é que nem o cubo, que tem vários lados, e que não é que nem a gente, que tem a frente, a lateral, e tem as costas, tem lados e tal. Seria totalmente diferente disso. Então, entendendo isso, a modelagem, ela vai pegar as suas medidas, colocar no papel e fazer um molde igual ao do cubo, só que para vestir o seu corpo ou o corpo da sua cliente. É isso, basicamente. De forma prática, é isso que você vai fazer. É claro que tem outras formas de modelar, tem a molagem, né? Que é quando você trabalha diretamente nesse tridimensional, você não vai para o plano, então você vai fazer algo saltado mesmo, é como se fosse a ideia de pence. Se você não sabe o que é pence, é quando você pega, por exemplo, você pega um tecido e aí você coloca sobre uma superfície, e essa superfície ela não é chapada, ela não é bidimensional, ela é tridimensional, então ela tem vários lados, então ela tem esse volume. Então, para você vestir esse volume, você não pode só colocar o tecido em cima, porque ele não vai se adaptar se ele não for uma malha.
ele não vai se adaptar a essa superfície. Então, o que você precisa fazer muitas vezes, quando você está passando pelo busto ou pela cintura, você tem que fazer uma pence, ó. Então, você faz uma pence, mais ou menos assim nesse sentido, ó. Vou mostrar aqui pra você. Então, ó, você faz uma pence, mais ou menos assim, ó, para você criar um volume. E aí esse volume se adaptar a esse corpo. Então é assim que você faz essas adaptações. Então, na molagem, você vai fazer um molde assim, com pences, um molde soltado com esse volume. Eu quero trazer conteúdo sobre isso aqui no canal, mas o foco dessa série de hoje é sobre plano. Então, já conversamos sobre modelagem, então o primeiro passo que você precisa entender, e eu não vou complicar, eu não vou pedir vários materiais para você, é você ter em mente que materiais você vai precisar para poder modelar. Então, o primeiro passo, você precisa de uma fita métrica. Se você não tem uma fita métrica, você precisa urgentemente de fita métrica. E não só porque você vai modelar, mas porque quando você trabalha com costura, você precisa saber as medidas. E a fita métrica é uma forma muito rápida de você conseguir saber quais são as medidas. Então, tenha uma fita métrica. Esse é indispensável. O segundo ponto é tenha uma régua muito boa, tá? Por exemplo, se você não tem muitas opções, pode ser a régua que você tem em casa mesmo, essa régua escolar. Enfim, pode ser qualquer régua que você tiver. Uma fita métrica, uma régua e uma lapiseira. Esses são o que eu considero uma lapiseira, você vai precisar, uma tesoura a gente sempre tem em casa e uma cola, durex, fita, enfim, para você poder unir os papéis se precisar. E ter papel não precisa ser um papel específico de molde, tá? Você pode usar o papel que você tiver na sua casa, porque eu quero trazer aqui um estudo mais acessível. Então, durante essa série, a gente vai fazer o corpo base para você poder fazer as outras modelagens. Então, você precisa ter uma forma de fazer isso. Então, não vou pedir nada demais. Tem aquele kit de régua específico de modelagem que pode ser um próximo passo para você, tá? Se você tem como ter esse kit, ou você já tem, usa esse kit, lógico. Ele é mais adequado, ele tem as curvas, então é mais interessante para você. Agora, se você não tem, você consegue fazer tudo com uma régua simples, com certeza. Porque a ferramenta, ela vai auxiliar você e vai facilitar o seu trabalho. Não quer dizer que você não vai conseguir fazer com outro material mais simples. Não, você vai conseguir. É que conforme você vai evoluindo, você vai vendo a necessidade de talvez você precise muito fazer isso, talvez você sinta dificuldade e o material ideal vai facilitar o seu trabalho. Mas nesse primeiro momento, para você entender a modelagem, para você conhecer a modelagem e ver também se faz sentido para você, porque depois você compra todo o material e depois você descobre que não quer mais aprender modelagem, que você não gostou de modelagem, e aí você tem um kit que você não vai usar. Então, começa devagar, começa gradativamente evoluindo o seu material, tá? Então, depois que você tem todo esse material simples ali, porque você precisa de algo para medir, que vai ser a fita métrica, você precisa de uma régua para você poder traçar essas medidas que você vai ter. É muito importante também você ter um caderno, tá? Um caderno para você poder fazer essas anotações, tá? Então, aí você já faz todas as anotações e você não vai ter dificuldade assim. Então, tenha a sua fita, tenha a sua régua, tenha uma lapiseira, porque você precisa de precisão no traçado. E a lapiseira, ela é bem fininha, ela vai facilitar. Se você não tem problema, tá bom? Pode ser um lápis, uma caneta, enfim. Tem a cola para poder unir. Então, depois que você tem todo esse material, se prepara pra gente ir pra modelagem mesmo, né? Pra gente conhecer como que vai ser tudo isso. Você vai gostar bastante.
de modelagem e você vai ver que a modelagem ela não é um bicho de 7 cabeças. Então, prepara todo esse material e eu te vejo no próximo vídeo. Não deixa de curtir esse vídeo também e de se inscrever no canal. Comenta aqui embaixo que outros vídeos você gostaria de ver aqui no canal e eu te vejo no próximo vídeo. Beijos!